Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos aí para mais uma rodada, né, de debates, conversas, discussões, polêmicas sobre os 10 anos das manifestações de junho de 2013. Essa atividade faz parte de uma atividade, né, que o Mesa de Debate está fazendo, que contou aí com vários nomes para debater esse até com política nacional desse último período, né? E na mesa de hoje vamos contar com a presença do Nildo Viana, do Beto e da Valéria Miller, que é, né, militante do MRT. Também vai estar presente aqui na mesa o Lin, né, militante do Partido dos Trabalhadores. Então, né, cada um vai ter 15 minutos aí de fala e 10 de considerações finais, quiser abrir alguma polêmica, continuar o raciocínio, né? Enfim, então a sequência do debate de agora é o Nildo começa, o Beto, aí se o Lin entrar, entra o Lin, né? E depois a Valéria. Então, Nildo, pode começar aí a falar. Certo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? Agradeço aí ao mesmo debate, ao Guilherme pelo convite. A questão das manifestações de 2013 é uma questão complexa que envolve vários aspectos e por isso, né, o tempo de exposição tanto quanto curto, então vou ser bastante sintético em algumas partes importantes, mas eu vou tentar desenvolver, né, o conjunto que eu pretendo dentro desse período de tempo. Eu vou falar um pouco de elementos históricos, de origem, né, das manifestações, do que eram algumas características, elementos das mesmas, alguns elementos posteriores, né, e quais seriam os significados dela para a atualidade. Então, dividindo assim a exposição, eu vou começar discutindo a questão da origem das manifestações. No fundo, as manifestações populares de 2013 foram manifestações espontâneas. Então, ao contrário de outras manifestações históricas que aconteceram, né, no Brasil, também acontece em outros países, elas tiveram esse caráter de espontaneidade. Bom, na verdade, várias lutas espontâneas também existiram, né, tanto no Brasil quanto em outros países. Só que essas manifestações ganharam uma proporção, né, enorme, que destoa, né, de outras lutas espontâneas que surgiram no Brasil em tempos anteriores. Então, nós temos aí, né, um conjunto de lutas espontâneas que vão marcar essas manifestações. Mas o espontâneo, inclusive algumas pessoas confundem, quando você fala que é espontâneo, parece que caiu do céu, né? Mas não é exatamente esse o significado espontâneo. O espontâneo, no fundo, não quer dizer que é algo gratuito, que é algo que é livre de determinações, de motivações. Muito pelo contrário. Espontâneo, na verdade, quer dizer, na perspectiva que eu trabalho, obviamente, que não foi dirigido por nenhuma força externa. Portanto, não teve um governo, um partido, ou vários partidos, ou meio de comunicação, ou qualquer outro setor externo à população dirigindo ela diretamente. Obviamente, existiram várias determinações, e aí, dentro dessas determinações, eu colocaria que existia, assim como continua existindo, e é algo que permanece na história do capitalismo, uma insatisfação social generalizada. E aí essa insatisfação social generalizada tem várias causas, são estruturais do sociedade capitalista. Por exemplo, o trabalho alienado, a alienação que se expande do trabalho para outros setores da vida, o processo de burocratização e mercantilização das relações sociais que geram inúmeros problemas, a competição social, sem falar da exploração e da dominação de classe. Ou seja, então é um conjunto de elementos, e desses elementos tem vários outros elementos derivados que vão criar essa insatisfação social. Uma vida cada vez mais superficial, mais vazia, mais dominada pelo consumo, né? Pelo ter e cada vez menos pelo ser, as necessidades autenticamente humanas cada vez menos se satisfazendo e as satisfações substitutas, né? De caráter social, de consumo, etc., dominando. Então, essa insatisfação existe, ela é permanente no capitalismo a partir de certo momento, e convive com outras formas de insatisfação, obviamente, né? Daqueles setores da sociedade que estão vivendo em pobreza, miséria, que estão, né, buscando, né, poder consumir o básico, enquanto outros, né, já ultrapassaram o nível das necessidades básicas.
Claro que aí há variações por país, né, por épocas e vários outros aspectos. Mas o que interessa é que essa insatisfação existe, está presente e ela é latente. Em certos momentos ela se torna manifesta. Em certos momentos, né, elas acabam provocando protestos, reivindicações, lutas mais fortes, mais radicalizadas, etc. No caso brasileiro, ali, 2013, nós temos aí essa insatisfação que já existia, só que ela se agrava, né, pela própria dinâmica da sociedade brasileira. Dentro dessa dinâmica, nós temos aí um curso descendente da acumulação de capital. Ou seja, a acumulação de capital ela é cíclica, né? Então, ela tem um movimento de curso ascendente, que foi ali, né, a partir da consolidação do neoliberalismo, com o aumento da taxa de exploração e com um conjunto de processos. Então, é um curso ascendente que vai ali do FHC até os governos Lula. E aí, quando chega no governo Dilma, principalmente a partir de 2011, mas principalmente em 2012, começa o curso descendente. Inclusive, aumenta as greves. Né? As greves de 2012 foram superiores, foram as mais quantitativamente maiores do que a todas as outras que ocorreram nos anos anteriores, ou seja, desde 96. Então, há aí um processo, né, de lutas sociais. Então, esse curso descendente de acumulação faz com que, né, a insatisfação que já existe, né, ela se torne ainda mais grave, por causa que a situação piora. Questão de consumo para alguns setores e outras questões vão atingindo a população e vão transformando, vão criando um clima de maior descontentamento geral. Então, né, mais no nível de manifesto, ou seja, algo que não está latente, algo que começa a se manifestar. E aí, nesse sentido, nós vamos ter aí um conjunto de contradições. Nós vamos ter a greve nas universidades federais em 2012, nós vamos ter aí manifestações estudantis, e no início de 2013, as manifestações estudantis, relacionadas à questão do preço da passagem e a defesa, a luta pelo passe livre. Essas manifestações estudantis, que vão estar já nesse clima, elas vão, né, ocorrer, vão trazer um elemento de mobilização, e a violência e truculência policial em relação a essas manifestações estudantis vai ser um outro elemento que vai criar, né, um descontentamento, e os estudantes vão ganhar um grande apoio, né, de certa parte da população. Nesse contexto dessas manifestações estudantis, que estão dando, né, voz para essa insatisfação, e essa truculência policial, essa violência policial, são o estupim das manifestações populares. E aí as manifestações estudantis tinham um objetivo mais claro, tinha agentes, né, que já tinham toda uma percepção do processo, e quando ocorrem as manifestações populares, aí vários setores da sociedade, né, entram nessa luta, começam a participar de manifestações. Alguns mais organizados, outros menos organizados, alguns mais definidos politicamente, outros menos. Então, se tornam grandes manifestações. E aí as manifestações, né, se tornam uma reunião de posições diferenciadas, etc. Mas, obviamente, essas posições diferenciadas apontavam para um descontentamento. E aí, dentro disso, né, nós temos que discutir uma questão relacionada, que é a questão da hegemonia dentro dessas manifestações. Ou seja, existe uma disputa interna dentro do própria dinâmica da manifestação, dos agentes, dos indivíduos, dos grupos e setores que estavam participando das manifestações, propostas diferentes, e havia, né, algumas tendências mais fortes. Então, havia uma disputa interna, né, sobre o que eram essas manifestações, para que elas serviam, o que elas queriam, que reivindicações. Né? Então, tinha do transporte coletivo, que já veio lá desde as manifestações estudantis, e novas, né, demandas e reivindicações vão aparecendo, como corrupção, como transformação social, como, né, reivindicações específicas de grupos, né, questão política. O conservantismo emerge ali com suas reivindicações. Então, um conjunto enorme de reivindicações, embora algumas mais fracas, algumas mais localizadas. Inclusive, a gente tem que entender também que o Brasil não é homogêneo. Né? Em algumas capitais tinha tendências mais fortes do lado A, em outras capitais, em outras tendências e tal. Então, nesse movimento complexo todo, nós tínhamos aí um bloco revolucionário, que nós podemos dizer aí que tem os anarquistas, que tinham uma grande quantidade de pessoas em várias cidades, tem os autonomistas, né, que na época tinham também um número bom, tinha os marxistas autogestionários, tinha, né, outras tendências atuando, e nesse sentido, né, nós temos aí o bloco revolucionário como aquele que poderia dar um direcionamento, né, podia apresentar um projeto de unificar as lutas.
essas várias manifestações, reivindicações, etc., serem unificadas dentro de um projeto mais amplo, mais coerente e articulado. E aí, nesse sentido, o Bloco Revolucionário não conseguiu fazer isso, claro, mesmo porque ela é uma força pequena, né? São pequenos grupos, indivíduos isolados, etc. E aí, nesse sentido, ele não tinha muita força e, além disso, tinha seus próprios problemas internos, né? Suas ambiguidades. Há setores do Bloco Revolucionário bastante ambíguos, né? Que são desorganizados, que têm dificuldades, né, de organização, e não só de organização, mas também tem uma consciência ambígua, né, onde as reivindicações acabam se confundindo. Inclusive, muitos caem no reboquismo, que é ficar de acordo com o que como alguns deles falam, né, com as massas, etc. E aí nós temos esse problema dentro do bloco revolucionário. Nós temos também, junto com isso, uma multidão difusa que não tem posição política, que está indo ali, né, atuando, mostrando sua insatisfação, fazendo alguns fazendo reivindicações X ou Y, várias. E temos aí, dentro desse processo, as adesões subsequentes. Depois que as manifestações começam a ficar ganhar mais espaço, né, ficar mais forte, aí tem adesões, né, inclusive de partidos que até contra as próprias manifestações. E aí nós temos, então, esse processo e temos também o problema externo, ou seja, fora da dinâmica das próprias manifestações. E aí nós temos a ação governamental, aí eu me refiro à ação do governo Dilma, que é uma ação de repressão, por um lado, né? Claro, tem os outros governos, estaduais, municipais, mas eu estou me referindo principalmente ao governo federal, embora não foi só ele que fez isso. Né? A ação repressiva. A ação repressiva, inclusive, forte contra o movimento estudantil em vários estados, em Goiânia, São Paulo, etc., Porto Alegre. Então, nós temos aí essa ação repressiva como ação governamental, que teve um impacto, e depois que essas manifestações populares mostram sua força, há um recuo do governo, né, que começa a prometer. Aí prometeu Assembleia Constituinte, prometeu congelar o preço das passagens e prometeu muitas coisas, cumpriu alguns por um curto período de tempo e logo depois já voltou à normalidade. Quando as manifestações, obviamente, né, se as manifestações se recuam. E aí, então, temos os meios oligopolistas que também fizeram esse trabalho, né, de condenar os movimentos, que eu não vou poder falar porque o tempo é curto. Nós temos aí, né, um outro elemento, né, nesse bojo todo aí, as consequências, né, dessas manifestações. Tem a reação governista, no governo Dilma, o discurso identitário, depois a repressão na Copa do Mundo, a lei antiterrorismo. Então, a reação, né, do governo Dilma foi uma relação extremamente negativa e que desarticulou ainda mais o bloco revolucionário. Inclusive, era um medo da burguesia, né, esse bloco revolucionário se tornar forte, mesmo porque ele acabou tendo um certo impacto dentro do processo. A reação oposicionista, não vou poder falar dela, mas aí teve a burguesia, seu desvinculamento com o PT. E nós temos aí o recuo do bloco revolucionário devido a essas ações, o crescimento do conservatismo, e depois vai gerar as várias polarizações que eu não vou poder discutir isso. Então, né, as manifestações de 2013 tiveram um significado muito importante até hoje, para as lutas atuais. Ou seja, em primeiro lugar, a gente tem que entender que existe, né, um conjunto de insatisfação social generalizada, que essa insatisfação e as condições que geraram ela existe, inclusive pioraram. As condições de vida pioraram a nível nacional e até a nível mundial. E aí, nesse sentido, né, nós temos aí uma permanência das mesmas condições sociais, um agravamento dessas condições, e temos manifestações sintomáticas e uma insatisfação latente. Inclusive, das manifestações sintomáticas está os atos de violência que estão acontecendo em escolas e em vários outros lugares. E a possibilidade da passagem do latente para o manifesto novamente. Então, existe a possibilidade de novas explosões sociais e lutas espontâneas, que faz parte, né, desse processo de dinâmica social. E aí, nesse sentido, nós, enquanto, né, indivíduos, militantes ou intelectuais, temos que tomar uma posição e temos que trabalhar no sentido, né, de que o processo de transformação social se acelere. E há essa tendência, inclusive a tendência de uma crise mundial. E aí, nesse sentido, a necessidade das lutas sociais a contribuir para preparar as lutas futuras. Então, as lutas atuais têm que estar reforçando lutas futuras. E aí nós temos que ter uma ampla luta cultural, uma luta cultural no sentido, né, de criar bases, de criticar os elementos, né, problemáticos dentro da nossa sociedade, as ideologias, as concepções subjetivistas que hoje reinam,
os elementos reacionários, como, né, político que existem, e também o reformismo, né, o progressismo, entre várias outras, né, ideologias e concepções políticas, né, que são poderosas e tal. E aí isso é feito através de produção teórica, produção artística, propaganda, e um conjunto de outras ações culturais, junto com a necessidade de auto-organização, defesa da auto-organização dos trabalhadores, da população em geral, nos locais de moradia, locais de estudo, locais de trabalho, e articulação dessas lutas no conjunto geral, incentivando organizações autárquicas, ou seja, organizações, né, auto-organização de trabalhadores, estudantes e outros setores da sociedade, apontando para um projeto. Inclusive, é fundamental disseminar a ideia de um projeto político alternativo que não é esse, apresentado nem pelos conservantistas, nem pelos progressistas, e nem os meros reformistas, que estão, inclusive, em crise, né? Nem tem muita força mais. Apresentar um projeto político, né? E eu aponto aqui o projeto autogestionário, ou seja, a autogestão social como um projeto alternativo de sociedade, articulando as lutas, né? E articulando as milhares de reivindicações no sentido de apontar para a transformação social radical e total, ou seja, não buscar reformas dentro da sociedade e nem ficar numa defensiva apenas buscando evitar mais neoliberalismo e coisas assim. Então é fundamental deixar bem claro a necessidade de um projeto, né, de sociedade, e o projeto autogestionário é a alternativa que nós temos e é uma tendência e possibilidade histórica que se faz, e essas lutas e o seu ressurgimento apontam, né, para essa possibilidade, e é nesse sentido que as manifestações de 2013 trazem algumas lições e alguns elementos para nós podermos trabalhar, né, a perspectiva de transformar o mundo, que é um elemento fundamental para a gente entender que as manifestações foram um esboço, né, de uma luta maior. Só que as derrotas e os problemas que aconteceram, né, acabaram, né, fazendo com que isso não se manifestasse, mas novas lutas tendem a emergir, e nesse sentido, esses elementos que eu apontei, principalmente o projeto autogestionário, são fundamentais para dar continuidade nesse processo de luta. Tinha mais alguns aspectos, mas não vou poder desenvolver porque o tempo acabou. Obrigado. Maravilha, eu quero aqui agradecer a participação do Nildo. Agora a bola da vez é o Beto, né? 15 minutos de fala. Ok, tentando ligar o meu microfone aqui, a câmera. 15 minutos, né? Bem, primeiro agradecer o convite do Guilherme, da mesa de debates, parabenizar pela organização da live, saudar os camaradas presentes, debatedores, Valéria, Nildo, Lin, e também as pessoas que estão acompanhando esse debate aqui. E quero dizer que eu tenho muito acordo com o que disse o Nildo no aspecto mais geral, então eu vou tentar não ser redundante, não repetir as análises que ele fez uma análise bem geral, bem ampla, assim, do ponto de vista sociológico. Eu vou tentar desenvolver aqui a minha fala mais relativa à minha atuação na época. Eu estava nas manifestações em São Paulo, principalmente em São Paulo, então eu vou tentar fazer uma fala aqui mais com relação a isso, objetiva, com relação à minha participação específica em São Paulo, nos atos. Na época, eu era da coordenação nacional do setorial ecossocialista do PSOL, ecossocialista porque é uma tentativa de construir um socialismo com preocupação ecológica, com preocupação ambiental. Então, nós tínhamos ali o setorial ecossocialista do PSOL, que tinha sido fundado 2 anos antes, né? Nós estamos falando de junho de 2013, o setorial ecossocialista do PSOL tinha sido fundado em 2011. Hoje em dia, eu não estou mais no PSOL, nós rompemos pela esquerda do PSOL, hoje eu estou no movimento pela construção de uma frente revolucionária, mas a minha intervenção aqui vai ser baseada naquela época, naquele momento, onde eu era, então, membro da coordenação nacional do setorial ecossocialista do PSOL e atuava em São Paulo. Nós temos que colocar junho de 2013 num contexto internacional e nacional, como fez já um pouco o Nildo,
E nós tínhamos, em 2013, nós estávamos saindo de uma... Saindo não, nós tínhamos tido alguns anos antes a crise de 2008, uma grande crise econômico-financeira internacional, a crise dos subprimes, que foi em 2008 isso foi se desdobrando nos anos seguintes, né, internacionalmente falando, com a explosão de rebeliões em várias partes do mundo, né, e internacionalmente, e aqui no Brasil existia uma crise, como foi colocado aqui já, também latente, apesar de o Lula, na época, ter declarado que era apenas uma marolinha, eu me lembro muito bem dessa expressão, da marolinha, da crise internacional, que não ia chegar no Brasil, etc. e tal. Nós vimos que não foi muito bem assim, né? E também aqui, então, mais especificamente no Brasil, com relação a junho de 2013, nós vínhamos tendo, durante vários anos anteriores, o movimento Passe Livre, que estava anualmente organizando várias manifestações contra o aumento das passagens de ônibus, né? Então, isso já vinha sendo organizado durante vários anos, né? E em 2013 também, não foi diferente. Teve um novo aumento de passagens, e o MPL novamente chamou manifestações, né, contra a passagem. Isso vinha no bojo, então, dessa crise internacional que eu citei aqui, e também vários outros movimentos, inclusive o movimento da minha pauta na época, que era do setor ecossocialista. Eu me lembro muito bem que nós tínhamos 3 pontos importantes que nós tínhamos tirado no setor ecossocialista na época, que era a luta contra Belo Monte, a luta contra Angra 3, usina nuclear de Angra 3, e a luta contra a reforma do Código Florestal. Eram 3 lutas que o setor ecossocialista do PSOL tocava na época. O PSOL, vocês se lembram que foi uma ruptura com o PT, né? Então o PSOL ele era formado a partir de 2003, 2004, já no bojo de uma ruptura com o PT, foi uma expulsão dos radicais do PT naquela época, né? E o PT nos expulsa naquela época. Eu tinha militado durante 20 anos no PT, depois 20 anos no PSOL, mas naquela época, então, nós vimos dessa ruptura com o PT, dessa expulsão do PT, o PT nos expulsou, e logo em seguida fez uma aliança com o PP, com o Partido Popular, que era o partido do Maluf e do Bolsonaro, inclusive, puxou o PP e do partido do Maluf e do Bolsonaro para a base de sustentação do governo Lula, nos primeiros anos, nos primeiros mandatos do governo Lula, entregou os ministérios mais importantes na época para setores da burguesia, né? Burguesia financeira, burguesia rural, burguesia industrial, burguesia comercial, e fez a reforma da Previdência. A primeira reforma da Previdência, o governo Lula fez. Eu estou situando tudo isso para mostrar que já existia uma grande insatisfação, existia uma crise, existia uma mobilização de base em junho de 2003, que vinha no bojo desses acontecimentos todos, né? Então, nós ali em junho de 2003, estávamos ali no setorial, combatendo o projeto de Belo Monte, que era um projeto que estava engavetado desde a época da ditadura militar, mas o governo Lula tirou da gaveta, e na época era o governo Dilma, no caso, mas o governo do PT tirou da gaveta e tocou o projeto de Belo Monte a ferro e fogo, né? Isso despertou uma mobilização muito grande do movimento ecológico, do movimento ambiental, do movimento indígena, ribeirinho, quilombola, etc. e tal, e já vinha, e aí nisso também o MPL lutando pelo não aumento das passagens. Nós tínhamos também uma pauta do passe livre, do passe livre, de não ter cobrança de passagem, né? Isso na época poderia parecer um absurdo, mas hoje em dia nós sabemos que várias prefeituras pelo Brasil afora já adotam o passe livre, onde não se cobra passagem para circular nos transportes, né? Mas na época era meio absurdo. Eu me lembro que no começo houve uma resistência muito grande com relação ao MPL, e as nossas pautas ambientais também, junto com outras pautas que começaram a eclodir. Então, no começo, o estopim foi a mobilização do movimento Passe Livre contra o aumento dos 20 centavos, né? A gente, na pauta ambiental, e vários outros movimentos começaram a se juntar. E no começo foi assim.
Então, no começo foi essa explosão de movimentos, como citou o Nildo aqui, e os governos do PT, que estava no governo federal com a Dilma, e no governo municipal de São Paulo, eu falo de São Paulo, né, porque era onde eu militava na época, com o Haddad, aliado com o governo Alckmin, que era o governo na época, estadual, se posicionando contra essas reivindicações todas, né? Essas reivindicações todas, inclusive acionando a polícia militar, né, para combater as mobilizações. Teve um ato, teve 2 atos, teve 3 atos, a gente se lembra, a polícia militar atirando nas pessoas, tiro, porrada e bomba, a gente dizia na época, ferindo, inclusive, várias pessoas nos olhos, né, atirando nos olhos das pessoas, tal. Isso fez com que, em determinado momento das manifestações, houvesse uma mudança da opinião pública, que no primeiro momento se alinhava com a repressão, né, contra o vandalismo, que era como a expressão usada na época, né, e essa brutalidade da polícia, a brutalidade dessa repressão, a falta de flexibilidade dos governos para dialogar, para reconhecer a legitimidade dessas pautas, foi fazendo uma parte da opinião pública começar a virar para o lado dos manifestantes, né? E aí, como foi dito aqui, existia uma disputa no movimento, né? No primeiro momento, era um movimento que tinha as pautas bem nitidamente de defesa dos interesses da classe trabalhadora e do movimento ambiental, movimento indígena, a partir da repressão brutal por parte dos governos do PSDB, do PT na época, começou a haver um certo receio das pessoas de participar, enfim. Faltam 5 minutos, é isso? Tá. De participar, vou afunilando, vou ter que ser sucinto também, não dá para aprofundar muito aqui, como diz o Nildo, porque o tempo é curto, mas simplesmente para dizer, o Lin vai falar depois de mim aqui, mas é porque eu percebo, por parte do Partido dos Trabalhadores atualmente, uma tentativa de justificar, dizer que junho de 2013 foi o ovo da serpente que gestou a ascensão da extrema-direita e do fascismo. E eu tenho absoluto desacordo com essa visão, porque, inclusive, inclusive eles justificam dizendo que junho de 2013 causou a derrocada do governo Dilma e abriu o caminho para a ascensão da extrema-direita. Eu contraponho essa visão dizendo que não, tanto que Dilma ganha as eleições em 2014. Então, se junho de 2013 tivesse realmente provocado a derrocada total do PT, Dilma não teria sido eleita em 2014, né? Com 54% dos votos, Dilma foi eleita em 2014, né? Então, a gente sabe que foi a partir de 2015, quando Dilma assume o segundo mandato, coloca Joaquim Levy como ministro da Economia dela e baixa um plano de ajuste fiscal brutal, é a partir daí de 2015 que existe uma queda, uma derrocada na popularidade do governo Dilma. Nós precisamos restabelecer a verdade dos fatos, né? E aí sim, governo Dilma, que acabava de ser eleito com 54% dos votos, a partir do ajuste fiscal brutal, aplicado com o ministro Joaquim Levy, logo no começo do segundo mandato da Dilma, e aí a popularidade dela, então, cai de 54% para 12%, e logo em seguida para 9%. E aí sim abre-se a ascensão da extrema-direita, que já estava gestada ali em 2013, mas 2013 estava em disputa. E majoritariamente a pauta de 2013 era uma pauta de defesa dos interesses da classe trabalhadora, e não uma pauta de extrema-direita ou fascista, como quer o PT reescrever a história, enfim, fazer uma falsificação histórica aí do processo todo para não ter que fazer uma autocrítica e assumir os seus erros. E a gente sabe que quando a gente não faz um diagnóstico correto, fica difícil de curar a doença depois.
Se a gente não reconhece os erros que a gente cometeu, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros. E nós estamos vendo aqui, atualmente, o governo Lula impondo um ajuste fiscal através do arcabouço fiscal, com Haddad como ministro, que pode perfeitamente provocar uma derrocada na popularidade do Lula e, de novo, abrir a possibilidade de um retorno da extrema-direita. Talvez não com o Bolsonaro, que pode, inclusive, ter ter cassado o seu nome, enfim, não ser possível ele se reeleger, mas com outros nomes, como é o caso do Tarcísio, que está sendo aventado, e outros nomes. Então, veja, se o Partido dos Trabalhadores não reconhece que foi o ajuste fiscal neoliberal imposto pela Dilma no começo de 2015, que provocou a derrocada da popularidade e abriu o caminho para a ascensão da extrema-direita, eles podem cometer o mesmo erro de novo, coisa que eu acho que está acontecendo, infelizmente. Por isso, então, que nós estamos nesse projeto de tentar construir uma frente revolucionária, com oposição de esquerda ao governo Lula, para poder não deixar só a direita ou a extrema-direita estar como oposição do governo Lula, se realmente isso se consumar. Se realmente essa derrocada se consumar a partir do arcabouço fiscal do Haddad. Então, para resumir um pouco, é isso que eu gostaria de colocar. Eu sei que meu tempo está terminando, mas, grosso modo, eu acho que eu consegui passar, no geral, a ideia aqui sobre essa reflexão de junho de 2013. Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha fala e depois, se for o caso, na reinscrição mais para frente, a gente aprofunda esses debates, ouvindo agora o que o Lin e a Valéria têm para dizer. Muito obrigado. Maravilha, muito obrigado, Beto. Agora passo a palavra aí para o Lin, 15 minutos aí de intervenção. Boa noite, Guilherme, boa noite aí, pessoal. O Beto, a Valéria e o Nildo. Primeiro eu quero pedir desculpa porque eu tive que resolver um problema e acabei me atrasando e eu não estava conseguindo entrar no link aqui, apanhei um pouco da tecnologia. Mas eu ouvi um pouco o final do Nildo, né? Acho que eu ouvi aí uns 10 minutos do Nildo. E o Beto eu ouvi 100%. Eu acredito que as manifestações de 2013 ela vai demorar um tempo ainda para as pessoas ter clareza do que aconteceu. Eu tenho uma opinião um pouco diferente aí do que disse o Beto, porque o que aconteceu em 2013 foi exatamente eu não vou dizer uma conspiração, foi algo que já estava gestado e que a esquerda, aí não foi o PT, não foi o PSOL, não foi o PSTU, não foi o PCdoB, a esquerda e grande parte da sociedade não entendeu o que já estava gestado na extrema-direita no uso das redes sociais. Tanto é que eu, na época, debatia isso, que eu achava um equívoco a esquerda ter entrado naquelas manifestações. Né? Na minha avaliação, foi um erro da esquerda ter entrado, porque ela achando que aquilo era um movimento popular e que não tinha ninguém por trás. E ela tinha muita gente bem amparada nas instruções. Por exemplo, Olavo de Carvalho começou a dar curso no Brasil desde 2002. Olavo de Carvalho dava curso para as polícias militares no Brasil, dava curso para as guardas municipais, vendia curso online para as prefeituras, para as guardas municipais, tinha curso do Olavo de Carvalho para movimento estudantil. Então, tudo isso vinha gestando, já tinha, quando eu falo do Olavo de Carvalho, é porque tinha outros, tinha o instituto lá do dono da Ambev,
né, do Le Monde, tinha uma série de coisas e que a esquerda não deu bola para isso, para o que estava acontecendo, para esses entendimentos. Em 2008, antes da crise de 2008, eu já tinha um grupo de companheiros aqui em São José que nós discutíamos que nós caminhávamos para um golpe, certo? E agora vem ficando provado que a questão lá do mensalão, ele não foi um caso isolado do mensalão. Agora está ficando provado com as delações que vem acontecendo aí da Vaza Jato, agora o próprio Tony Garcia, que deu o depoimento, a versão dele, de como que ele ajudou o Sérgio Moro lá em 2005 a prender o Zé Dirceu, sendo que o Moro não tinha nada a ver na questão do mensalão, forçou uma entrevista do Tony Garcia para Veja. Então, a extrema-direita, eu acompanho desde o final dos anos 90, aquele site Tenuma, eu não sei se vocês acompanham o Tenuma, que é um site dos militares da reserva, que eles têm, quando a gente criou pela esquerda o Ditadura Nunca Mais, eles criaram um movimento de terrorismo nunca mais. Então, tudo isso vinha gestado, e aí, tanto as esquerdas não entenderam, o governo Dilma não entendeu. A única coisa que eu discordo aí do Beto, quando ele falou do PT, é que o governo Dilma deu errado e que trouxe Joaquim Levy. Ali já foi um outro momento do que vinha acontecendo, do que aconteceu em 2013. O governo Dilma não soube dar resposta para as manifestações, porque exatamente não entendeu as manifestações, achou que aquilo era um movimento pela passagem, e não era um movimento pelas passagens. Conforme acompanhou o movimento Passo Livre, eu trabalho na Câmara de São José, e, na época, eu recebi o movimento Passo Livre para poder conversar, e a molecada, essa molecada do movimento Passo Livre que me procurou, hoje são os líderes do MBL, inclusive um hoje é vereador, era líder do movimento Passo Livre em São José, mas instigado lá nesse instituto da Ambev, que é o Thomas, Guilherme, você conhece, o vereador Thomas, né? Participou do movimento Passo Livre, aqui em São José. Então, o governo da Dilma não soube dar resposta, diferente do que o Beto falou, o governo Dilma não estava em crise, tanto é que em 2014 a Dilma ganhou a eleição, único e exclusivamente porque nós estávamos em pleno emprego, porque você já tinha toda a mídia, você tinha toda a burguesia, já tinha se revoltado contra o PT, com os movimentos anti-Copa, certo? Aí nós vamos dizer que a Copa foi um erro ou que as Olimpíadas foram um erro. Eles foram consequência do Brasil que estava dando certo. Agora, as manifestações, elas casam exatamente quando a extrema-direita domina as redes sociais mundo afora. Isso aconteceu em vários países do mundo, não vou nem citar aqui. A tal primavera, que o pessoal chamou, teve a Primavera Árabe, teve na Turquia, teve na Tunísia, de derrubar governos, né? E o nosso governo, o governo do PT, não entendeu. E a esquerda não entendeu, e muita gente da esquerda não entendeu até hoje que esse movimento da direita ele é muito mais amplo do que simplesmente aquelas manifestações. O que estava por trás daquelas manifestações, como os militares influenciaram aquilo, como que a própria polícia militar acompanhava aqueles movimentos. Tudo isso já estava sendo gestado nos nossos olhos e nós não estávamos vendo. Agora, a consequência não é a consequência das manifestações que gerou a extrema-direita.
É pelo contrário. A extrema-direita plantou. Ela plantou. Ela preparou os movimentos, ela dominou as redes e, através das redes, ela conseguiu fazer seus seguidores. Se a gente pegar quem eram os líderes daqueles movimentos lá de 2013, hoje são os YouTubers da direita. Foi esse pessoal, era quem instigava. Ou se a gente pegar esse cara que está foragido nos Estados Unidos, o Alan dos Santos, esse cara já era um instigador. Quem não lembra do cara lá do Vem Pra Rua, que era um cara treinado nos Estados Unidos, veio para cá em 2013, certo? E aí tem uma série de acontecimentos que a história vai ter que juntar os pedacinhos. E tem vários fatores que levaram aquele movimento dele ser organizado, a falha do governo, aí eu coloco como a falha do governo. O governo entra em crise, já numa conjugação disso, a partir de 2013, já teve a articulação da direita, porque achava que o Aécio era a grande figura que ia liderar a direita no Brasil. A parte da direita achava isso, mas a extrema-direita, quem dominava as redes sociais não era ele, não era o PSDB. Quando tem a crise, realmente a crise econômica, financeira que acontece no Brasil em 2014, ela é das pautas bombas, feita pelo Aécio e pelo Cunha. Quem que não lembra como foi a proposta de reforma da Previdência, a reforma da Previdência que o Cunha e o Aécio fizeram em 2015, certo? Era que a Dilma teve que vetar, certo? Teve uma reforma da Previdência praticamente aprovada ali, que a Dilma teve que votar, e que ela fez a opção do 80-85, tá certo? Ela fez uma opção ali para poder vetar. E como foi feito o orçamento para 2016? Ali, consequência daquilo, o Aécio e o PSDB ainda achavam que eles estariam na frente da política. O PSDB foi vaiado em São Paulo, todo mundo lembra que as manifestações não aceitavam nenhum tipo de política, mas a gente via, o pessoal da esquerda entrava até infiltrado naquele meio. Aqui em São José eu vi muita gente da esquerda infiltrada. Não, eu estou lá para poder conhecer o movimento, o que é. Quando era descoberto no meio das manifestações, era enxotado de lá. Então, achar um único culpado ou um único fator, eu acho muito singelo para quem vai fazer uma análise mais profunda o que aconteceu e culminou em 2013. Certo? Eu acho que é algo muito mais muito mais sujeito a estudo, um estudo mais sociológico, mais histórico, para a gente poder evitar essas coisas no futuro. Se a gente pegar hoje o governo do presidente Lula não consegue entender esse movimento da direita, apanha da direita, tá certo? Eles conseguem se articular, eles conseguem fazer trabalho. Eu participo de alguns grupos de WhatsApp da direita, eu fico lá só olhando, certo? Aí você vem... o pessoal fala, é a bolha deles, mas a bolha deles é maior do que a bolha do PT, é maior do que a bolha do PSOL, é maior do que a bolha de toda a esquerda junto, tá certo? Como que eles tiveram um trabalho nesse movimento com os pastores evangélicos? Tinha igreja evangélica que tinha curso do Olavo de Carvalho, gente. Tinha gente da Igreja Católica, tinha gente do Olavo de Carvalho. Você pega o padre aqui da Canção Nova, tinha padre da Canção Nova que endeusava Olavo de Carvalho.
Então, a coisa não aconteceu por causa dos 20 centavos ou por causa do passe, certo? Não foi por causa do aumento da passagem que deu as manifestações. Ela tem uma gestação. Não foi as movimentações de 2013, não foi o ovo da serpente do fascismo. Em 2013, o ovo já estava chocando e ali foi a eclosão do ovo, certo? E de lá para cá, as serpentes surgiram, certo? E apareceram, né? Surgiram não, apareceram, porque quem liderava esse movimento e que instigava as redes sociais da extrema-direita, por exemplo, no Rio, quem dominava isso era o Carlos Bolsonaro, era o cara que alimentava as redes sociais nas manifestações de 2013, certo? E as redes sociais, ela não tem fronteira, tá? Ela não tem fronteira. E por isso, até que eu acho que precisa ter uma maneira de regular, porque não dá para ser como vem hoje as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, porque as movimentações de 2013, na semana anterior, Guilherme, que era para mim poder, era para eu poder participar do debate, que era na segunda-feira, eu dei uma pesquisada, o que tinha, as análises que o pessoal estava fazendo, tal, e sinceramente, eu peguei análise de pessoas que colocou texto nas redes sociais, muita gente fazendo análise. Sinceramente, eu não concordo com nenhuma das análises que foi feita. Primeiro, não conjuga uma com a outra, certo? Não tem conjugamento uma com a outra, cada um ainda tem a sua avaliação pessoal, certo? Ninguém conseguiu provar cientificamente os estudos do que aconteceu antes. Quando eu olhei todos esse pessoal, ninguém cita, certo? A influência que teve a extrema-direita americana, certo? Ninguém cita. Às vezes você pega assim, foi o Império, foi não sei o quê, mas é muito palavra, ninguém prova cientificamente, ninguém tem um link que diz assim, olha aqui de onde chegava a informação. Oi? Conclua a sua fala. Você entendeu? Eu estou concluindo. Todas as avaliações que a gente pega e que eu li, não tem o embrião do ovo da serpente. Então, por enquanto, ainda é fácil a gente querer achar um culpado e não a causa e a organização, ou subestimar a organização da extrema-direita mundo afora. Ok, antes de passar para Valéria, primeiramente o Lins desliga o microfone, né? Antes de passar para Valéria, eu peço aí que os participantes respeitem aí o tempo, né, das falas de 15 minutos. Então, o último da primeira rodada é a Valéria. Valéria, 15 minutos aí da sua intervenção. Pode mandar a bala. Obrigada, Guilherme. Boa noite, todo mundo que está aí, Nildo, Beto, Lin. Essa discussão sobre junho de 2013, né, há 10 anos desses acontecimentos, eu acho que é das mais importantes, assim, nesse contexto que a gente está. E, para mim, a fala do Lin, ela reafirma uma leitura que, na verdade, o PT vem tentando impor desde lá, desde junho de 2013, desde que a gente estava lá na rua, né, tomando muito gás lacrimogêneo e muita bala de borracha, da mesma polícia, inclusive, que ele está falando agora, né, que a polícia do Olavo de Carvalho, que supostamente, na leitura do PT, estaria do lado dos manifestantes, mas por algum motivo ela estava jogando bomba na gente, até que a gente não conseguisse mais respirar.
É uma juventude da qual eu fui parte, né? 10 anos atrás, eu tinha 20 anos. E que, enfim, a gente se acostumou ali rapidamente a cheirar muito gás lacrimogêneo dessa polícia que supostamente foi treinada pelo Olavo de Carvalho, que na versão aí do Lin e do PT estava do lado dos manifestantes, assim, algumas coisas, enfim. Começar um pouco com uma anedota, mas para dizer que, assim, gente, eu acho que a esquerda tem uma tarefa muito importante nesses 10 anos de junho de 2013, que é recolocar essas grandes manifestações populares, as maiores, inclusive, desde o Fora Collor, no seu lugar na história. Porque essa tentativa incessante que de distintos modos, né, distintas figuras intelectuais do PT fazem de colocar, de atribuir a forças quase sobrenaturais, né, as manifestações de junho de 2013, porque é uma conspiração internacional, é uma narrativa que ela dialoga com a guerra híbrida, né, as teorias de guerra híbrida, que tem um problema central de desconsiderar as contradições reais que estavam colocadas no país ali naquele momento. O Nildo pegou alguns elementos mais do contexto histórico que eu queria retomar, que eu acho bem importante, né? São, sim, manifestações que elas explodem espontaneamente em torno, em primeiro lugar, da pauta da passagem, mas que elas não caem do céu, né? Elas ocorrem num contexto em que o mundo vivia ali os efeitos da crise econômica que se abre em 2008. Isso é um dado científico concreto, inclusive, né? Ele não é uma abstração, os efeitos da crise econômica que estavam ocorrendo no mundo todo. Não é uma abstração um jovem tunisiano que queimou o próprio corpo devido às condições sociais de vida do seu povo, e que aquilo foi um detonante para os processos revolucionários, como foi no Egito, né, e outras revoltas populares que ocorreram na Primavera Árabe, por exemplo, né, que, enfim, modificaram profundamente ali a estrutura política social da região. Também os jovens, né, que nos anos anteriores tinham ocupado lá o Wall Street contra os bilionários, depois também pela Espanha, aqui na América Latina também, né, povos indígenas, os estalidos do Chile, enfim, vários processos que eles têm características heterogêneas e contraditórias, assim como o Junho, mas que eles têm fundamentalmente a expressão de, como colocou, eu acho que foi o Nildo Beto também retomou isso, uma insatisfação social bastante grande. No caso específico do Brasil, o que a gente via ali em junho é que a gente estava já há vários anos, né, de um governo do PT que prometia ali mudanças graduais e que, na realidade, as expectativas que existiam em torno dessas mudanças graduais, elas começavam a se chocar justamente com os primeiros efeitos da crise econômica que estava ocorrendo no Brasil. Teve um momento da fala do Lin, que ele falou que a Dilma, né, quando ela foi aprovar o ataque da reforma da Previdência, ela teve que fazer algumas opções. Eu queria relembrar que teve outras opções também que foram feitas de ataque, como os cortes na educação, né, que marcaram bastante a vida do país e das universidades, particularmente. As obras do Belo Monte também, né, que o Beto retomou, mas também as obras do PAC, que inclusive foi palco de greves selvagens, greves operárias, de revoltas operárias muito importantes ali contra as condições de trabalho às quais o governo do PT, né, junto com as empreiteiras, estavam submetendo os trabalhadores. Se isso é efeito de alguma conspiração da direita nas redes sociais, não me parece. Me parece que é efeito, sim, das condições brutais de trabalho que estavam colocadas ali, do nível de destruição que se coloca com Belo Monte. Inclusive, tem até uma questão que eu acho que é interessante também da gente relembrar, que 2013 foi um ano de alta dos alimentos. Como eu falei, né, eu era bem jovem, tinha saído da casa dos meus pais há pouco tempo, e tinha até uma piada assim, do preço do tomate, que era uma coisa muito absurda, que a gente comprava super barato, e ali naquele contexto estava super caro, mas não só o tomate, né, outros do hortifruti, e que era uma anedota na época, mas era expressão do quanto que os governos do PT, inclusive, não avançaram na própria reforma agrária, né? Que também é parte das demandas históricas assim do Brasil.
Então, para tentar não ficar muito repetindo, né, o que o Nildo, também o Beto colocou, e dialogar mais com esses elementos que o Lin colocou, eu acho que quando a gente olha junho, a gente precisa sim tentar ter uma visão mais profunda, ainda que seja pouco nosso tempo aqui, né? Tentar desenvolver que quando a gente olha quem que estava na rua, né? Qual que era a composição das pessoas que estavam na rua? Era bastante heterogêneo, mas fundamentalmente uma juventude que via justamente se chocar essa perspectiva de uma melhora gradual com alguns primeiros efeitos da crise econômica e que, de alguma forma, se contagiava com outras revoltas que estavam rodando o mundo. E viam ali, né, inclusive, teve momentos bem chave, assim, né, disso, porque tinha um setor de métodos radicalizados, que eram os black blocs, que em meio àquelas milhares de pessoas que tomavam as ruas, eles iam lá e atacavam, né, supostamente símbolos do capital e tal. E numa noite em que esses ocorridos se deram, o que a gente via, na verdade, dominando mesmo as redes sociais, eram imagens de uma repressão brutal e um rechaço brutal à repressão, né? O Nildo e o Beto retomaram o quanto que a repressão, na verdade, acabou sendo um elemento de ampliar o apoio das manifestações. E tem 2 episódios, né, da grande mídia, né, da mídia de massas ali, que são bem marcantes e emblemáticos em relação a isso, que é uma mudança de discurso abrupta da Rede Globo, que num dia, né, era o Arnaldo Jabor, lá no Jornal da Globo, falando, tudo isso apenas por 20 centavos. Então, quando os manifestantes viram aquilo, no dia seguinte, era completamente dominado por placas e cartazes que diziam não é só por 20 centavos. Ali é um momento chave que se ampliam as pautas e, na verdade, junho traz à tona problemas estruturais que o capitalismo brasileiro não foi capaz de resolver. O que vinha ali, então, né? Saúde, educação, que tinha sido atacada já pelo primeiro governo Dilma, a violência policial, inclusive, no contexto de junho que emerge um questionamento nacional contra a violência policial na figura do pedreiro Amarildo. Olha, se tem uma coisa que a direita odeia, né, é rechaço à violência policial, então não sei como é que, nessa super conspiração que o Lin descreve, não sei como é que eles deixaram isso acontecer, que a justiça pelo pedreiro, a bandeira, né, que reivindicava a justiça por Amarildo, virou uma bandeira nacional de rechaço à violência policial, mas também, né, o próprio preço do custo de vida, enfim, outras demandas estruturais do país que emergiam ali. Também ali naquele contexto, as questões democráticas foram tomando mais peso, né? A gente via, enfim, bastante meninas e jovens mulheres, assim, tomando muito à frente das manifestações, inclusive, enfim, né, cumprindo um papel importante. Depois, né, também em 2013, a gente vai ver efeitos na classe operária, que são bastante importantes também. Mas, enfim, eu vou abordar isso um pouco mais para frente, assim. E esse é um primeiro momento, então, que a Rede Globo, né, enquanto uma mídia de massas, vendo que não seria possível, né, simplesmente jogar a opinião pública contra junho, porque era essa tentativa que toda a direita estava tentando fazer, inclusive junto com o governo, né, tentando jogar a opinião pública contra as manifestações, no dia seguinte passou a tentar manipular aquelas manifestações, né? No dia seguinte, depois do Arnaldo Jabor falar tudo isso por 20 centavos, a resposta das ruas não é somente por 20 centavos, então passam a tentar manipular as manifestações e a tentar colocar uma pauta ali de uma PEC que diz respeito à corrupção e tal, que foi muito desigual o quanto que isso pegou, mas que isso já é no refluxo, na verdade, de junho. O auge de junho já tinha, de alguma forma, já entrava um pouco em refluxo, né? Depois, um segundo momento, que daí eu acho que é um pouco assim, o quanto que junho foi um impacto muito grande na situação nacional ao vivo. Uma mudança de situação política se dando ao vivo no programa do Datena,
que ele mostrava imagens, né, de depredação e queima, e, enfim, aquelas fogueiras, né, que a galera fazia nas manifestações, e perguntava para a sua audiência se apoiava as manifestações, e daí era impressionante como o apoio era enorme, na verdade, né? Inclusive ações radicalizadas como aquelas, ele inclusive ao vivo, né? Ele fala, não, troca a palavra por baderna, e sobe mais ainda, na verdade, a aprovação. Então, ali, eu acho que essa é uma imagem que ela mostra um impacto muito grande, né? Como é um pouco a situação nacional modificando ao vivo. De uma situação que era de passividade e de expectativas com um governo com o governo do PT, que depois passa a ser uma crise, na verdade, de representatividade mais generalizada. O Gramsci ele vai colocar uma definição que é de crise orgânica. Que ali junho quando surge de maneira explosiva a crise orgânica no Brasil, né? Isso sim se gestava nas profundezas do tecido social brasileiro, se gestava essa crise orgânica, justamente devido ao choque, né, de expectativas não cumpridas por um governo que boa parte da população trabalhadora acreditava ser seu, e que, na verdade, desde o primeiro dia não fez outra coisa que não garantir os interesses do capital financeiro e dos grandes empresários, assim. Inclusive tendo que aplicar ajustes, né? Então, essa crise orgânica que o Gramsci define é uma crise entre representantes e representados, né? Uma crise de hegemonia, em que os partidos tradicionais eles já não são mais capazes de representar as bases sociais que historicamente representam, e desde então, na verdade, essa é uma característica muito importante do regime político brasileiro. Daí, só para finalizar nesses 3 minutos, eu queria fazer um diálogo mais direto novamente com o Lin, e, na verdade, também entender, né, por que o PT insiste tanto nessa narrativa, nessa versão de que junho não só foi o ovo da serpente, como foi dominado pela direita desde o início, e chega a extremos de forçação da história mesmo, né, de que não tem fatos concretos históricos para comprovar. Por que isso? Justamente porque junho de 2013 foi uma mobilização popular que fugiu completamente do controle das direções petistas, que precisou de um esforço muito grande por parte das direções petistas, inclusive para não contagiar a classe trabalhadora com a revolta que a juventude estava colocando nas ruas, porque tinha um apoio massivo muito grande. Não é à toa que 2014, no bafo de junho, é o ano em que as greves operárias elas ocorrem de uma maneira assim, em quantidade impressionante. Aqui em Porto Alegre, os rodoviários fizeram uma greve de 15 dias que parou a cidade contra a burocracia sindical, a greve dos garis do Rio de Janeiro, greves de professores em praticamente todos os estados do país, com um conteúdo antiburocrático muito grande. Com certeza, isso não tem nenhum dedo da direita, isso é os trabalhadores sendo contagiados por aquela revolta da juventude que atravessava o país, e que só não pôde confluir naquele momento, e isso poderia fazer uma diferença muito, muito importante, justamente porque as direções sindicais fizeram de tudo para isolar, para separar a força da juventude que estava nas ruas da força dos trabalhadores que massivamente apoiavam aquelas demandas, né? Não só do transporte, mas também a de saúde, de educação e todas as que foram surgindo. Então, a insistência nessa narrativa de demonizar junho é justamente para tentar ensinar para as novas gerações que a mobilização popular radicalizada não vale a pena, que o que a gente tem que se contentar é manifestações pacíficas, ordeiras, né? Manifestações como a burocracia sindical, a CUT, a CTB, conseguem controlar. É bastante a serviço desse objetivo que está, ainda mais frente a um novo governo, Lula, agora com Alckmin, né, que foi também, junto com o Haddad, em São Paulo, um dos algozes de junho, né? Agora estão juntos novamente, para espalhar essa narrativa. E agora aplicando o arcabouço fiscal, liberando a sua base parlamentar para votar o marco temporal, né, para também, enfim, seguir aplicando, seguir cumprindo, na verdade, os objetivos, né, as necessidades mais estratégicas da burguesia no Brasil. E as lições de junho, na verdade, nesse contexto, elas são muito importantes. Daí, no próximo bloco, eu coloco um pouco o que eu entendo como as lições de junho. Obrigada, gente. Maravilha, quero aqui agradecer a Valéria, né?
Então vamos aí para a última rodada, né? Senão vai até amanhã a live e a intenção não é essa. Eu sei que o debate é bastante intenso, né? Extenso. Mas antes de passar a palavra para o Nildo, eu quero dedicar essa live, né, à memória de Estevan Volkov, neto, né, de Leon Trotsky, que faleceu, né, hoje, aos 97 anos de idade. O Trotsky acho que faz parte aí da minha, né, da minha orientação política. Eu sei que também faz parte da orientação política da Valéria, né? E tanto é que a gente militou por muito tempo junto, então aí fica a pequena homenagem aí dessa live à memória aí de Estevan Volkov. É, então, né, 10 minutos. Então, nessa última rodada, 10 minutos aí de intervenção, né? Se vocês quiserem repetir a sequência, Nildo, Beto, Lin e Valéria, fique à vontade. Se vocês quiserem fazer uma fala menor também fique à vontade. Então, o tempo máximo é 10 minutos. Nildo, pode começar. Certo. Bom, então, né, pelo debate, né, e pelas exposições, nós podemos perceber algumas posições diferenciadas, outras não ficaram claras, porque o tempo é curto. Na verdade, né, nós temos aí várias posições, embora, né, em alguns aspectos, né, convergindo, mas em outros certamente não. Agora, a questão um elemento que eu não pude, né, apresentar na minha discussão é sobre essa relação das manifestações com o que veio depois. E isso tem a ver com o que foram as manifestações. O que eu já coloquei, o que eu considero que foram as manifestações. São manifestações populares espontâneas. Então, eu acho que a teoria da conspiração, de achar que tem uma direita lá que está manipulando tudo, etc., é algo totalmente irrealista, que não tem fundamentação, tanto pela origem, né, que estava no movimento estudantil, nas manifestações estudantis, como pela composição social, quanto pelas reivindicações, etc. Óbvio que você vai encontrar, principalmente em algumas cidades mais do que outros, grupos extremistas e adesões que vão acontecer, etc., mas isso não representa o que foi as mobilizações em si. Então, não podemos dizer que as manifestações foram produtos de articulação de direita, porque isso não tem o menor sentido. Tanto é que a direita, inclusive, foi contra, né, o tempo todo. Então, como explicar a ascensão, né, desses grupos, né, extremistas que apareceram, né, embora já existissem, né, etc., mas não tinham força. Né? A força, Olavo de Carvalho, por exemplo, só vai ganhar uma popularidade maior muito tempo depois. Claro que tinha os grupos mais restritos, no qual tinha o seu impacto, etc., mas a nível mais global isso vai demorar mais. Então, eu diria que nós temos que entender o que vem depois com consequências da derrota do junho de 2013. Então, na verdade, há um conjunto de manifestações, e essas manifestações apontaram para vários elementos interessantes, inúmeras reivindicações, mas houve uma derrota. E essa derrota foi articulada pelo governo Dilma, portanto, PT, com a sua repressão, sua política de repressão, mas também com os discursos que ele vai fazer depois de junho. Inclusive, um dos discursos é o discurso de identidade. O discurso que vai lançar mão e vai criar uma outra polarização que vai emergir ali logo na sequência. E a repressão na Copa do Mundo, a lei antiterrorismo, ou seja, então o governo Dilma fez um conjunto de políticas para enfraquecer os setores mais ativistas que estavam nas manifestações de 2013 e principalmente o grupo considerado mais radical, que era o que ameaçava, e que a burguesia também tinha um medo maior. Então, nesse sentido, teve a reação governista. E teve também a reação oposicionista. Né? Só que a oposicionista aí dos conservadores. Essa reação dos setores conservadores pode ser dividida num setor mais moderado, e isso está na Rede Globo, né? Inclusive a Valéria colocou aí alguns elementos do discurso que a Rede Globo fez. Primeiro condenando as manifestações, depois que via que eram muitas pessoas, etc., não dá para condenar, tentou fazer uma divisão entre os legítimos e os vândalos. Aí começava a focalizar uma parte justamente para tirar a influência dos grupos mais radicais dentro da manifestação. E aí, né, o setor moderado, né, e tem o setor, né, mais extremista, que, né, alguns deles participaram das manifestações e tentaram, né,
fazer as suas atividades, as suas práticas, né, dentro do bojo das manifestações. E aí nós temos aí uma relação que 2013 enfraqueceu o PT. Enfraqueceu o PT por vários motivos. Um dos motivos que enfraqueceu é que a burguesia viu que o PT não era tão eficiente para controlar as lutas populares, as lutas sociais. O PT se mostrou incompetente para conter as mobilizações. E ele foi incompetente tanto que essas manifestações surgiram, foram as manifestações mais fortes na história do país, manifestações espontâneas, durante o governo petista, que tem todo o seu vínculo, né, com ONGs, burocracia sindical, de CUT, e os seus aliados também tinham, com o PCdoB, com o UNE, por exemplo, tinha uma grande influência dentro de vários vastos setores da sociedade civil. E aí, nesse sentido, né, o PT mostrou aí essa sua incompetência para a burguesia. Além disso, né, o governo Dilma não fez medidas, né, X, e continuou não fazendo isso na sequência, por indecisão, por indefinição, por pressões de vários lados e tal. Então, o PT não consegue frear as lutas sociais, a população, né, passa a ser visto, né? A burguesia começa a ver que é possível, né, incentivar manifestações. E as manifestações podem ser incentivadas para qualquer lado. E aí começa a haver uma experiência, né, desses grupos, né, no sentido de estar buscando ampliar a mobilização a partir de perspectivas, né, e de projetos sejam conservadores. E aí nós temos aí o PT não efetiva as reformas retrógradas com a rapidez e com a eficiência necessária, e aí a burguesia vai ter dois problemas com o PT. Estavam juntos e aliados, mas a partir do momento que o PT não dá conta de frear as lutas sociais, e que o PT também não toma as medidas impopulares, inclusive por razões eleitorais, então há um descontentamento cada vez maior e mais amplo de setores da burguesia com o PT. E aí nós vamos ter, junto com a repressão da Dilma, um recuo do bloco revolucionário. E, por outro lado, também o crescimento do conservatismo. Isso foi produto dessa derrota das lutas, né, das manifestações de 2013. Então, essas foram algumas consequências imediatas, né, que foi em 2014. A partir disso, né, qual é a estratégia que vão, né, assumir? Vai haver uma canalização, né, tanto o PT quanto os conservadores vão buscar canalizar a luta pelo processo eleitoral. Então, a questão já não é mais fazer uma política de repressão, porque as manifestações diminuíram, etc. Então, a ideia é canalizar toda a insatisfação, etc., para o processo eleitoral. E aí começa a ter as polarizações eleitorais e morais também. Polarização eleitoral em PT e PSDB na eleição de 2014, e a polarização moral, né, que foi exemplificada ali pelo debate Luciana Genro e Levi Fidelis. Então, né, se começa a fazer esse tipo de polarizações, depois essa polarização moral, né, vai acabar, né, se tornando ainda mais utilizada, e inclusive vinculando, né, com a questão da polarização política eleitoral, e esse processo, né, que vai criar essa polarização moralista subjetivista com moralista conservantista, e petistas e antipetistas primeiro, depois petistas e bolsonaristas, alimentam essa situação de despolitização do Estado brasileiro. Então, se você pegar o processo eleitoral de 2018 e 2022, extremamente despolitizado. E essa despolitização beneficia apenas os setores que estão polarizando, que é Bolsonaro, por um lado, nas duas últimas eleições, e o PT, por outro lado. E o PT continua com essa política, que é manter a polarização, inclusive o cadáver, né, do Bolsonaro, né, ser mantido vivo, porque o PT ganha com isso. A ameaça de um suposto fascismo e de Bolsonaro alimenta eleitoralmente o PT. E o Bolsonaro também ganha com isso. Ou seja, a polarização beneficia dos dois. E aí nós temos um problema grave político, né, e que é necessário, né, e além disso. E, portanto, eu volto à questão do que nós devemos aprender com essas manifestações. É que é necessário manifestações, é necessário formas de organização, é necessário, né, a juventude, os trabalhadores, os grupos políticos revolucionários, etc., se organizarem, efetivarem lutas mais constantes, mais fortes, para evitar, inclusive, combater essas polarizações, que são polarizações burguesas, não sai do universo burguês. Ou seja, no máximo é um mais direitista, outro menos direitista, um que nem chega a ser reformista. Inclusive, a Valéria falou uma coisa interessante aí da reforma agrária, né? Reforma agrária, o PT nunca falou reforma agrária depois que assumiu o governo lá em 2003. Ou seja, o PT não é mais social-democrata, não foi, ele é neoliberal. As políticas do Lula, de todo esse tempo, foi neoliberal. Um neoliberalismo um pouco diferente, neopopulista.
né? Inclusive, teve a sorte do Lula pegar um momento que dava ascendência da acumulação de capital. Quando chegou o momento descendente, que foi o governo Dilma, foi um desastre. Então, a questão é que a gente tem que analisar esses processos sociais. Portanto, responsabilizar as manifestações de 2013 por tudo que vem depois, eu acho extremamente absurdo, né? E, na verdade, o PT tem muito mais responsabilidade nesse processo do que qualquer ação, né, de movimentos ou de outros setores dentro da sociedade. E a gente tem que saber quem que consegue influenciar mais, quem tem mais força, quem tem mais poder, quem tem a máquina estatal, quem tem poder financeiro. Então, é esse processo de análise que a gente tem que fazer. Entender as lutas de classe, entender as forças sociais, entender o jogo de interesse, e nesse sentido, a gente tem que superar isso, superar a ilusão, né? Inclusive a ilusão de que nós vamos evitar suposto fascismo com apoio eleitoral a partidos A, B ou C, que na verdade são alimentadores e retroalimentadores dessas tendências que eles julgam e dizem que estão condenando, que é o grande mal do universo. Então, na verdade, né, o que nós temos que apontar é para formas de auto-organização, de luta, de consciência, de ampliação da cultura, inclusive superar a despolitização dessas polarizações. Então, meu tempo encerrou, agradeço novamente, até a próxima. Muito obrigado, Nildo. Agora passo a bola aí para o Beto fazer 10 minutos aí de exposição final. Eu acho que temos aí um problema com o Beto. Beto, tá escutando a gente? Liga o seu microfone, por favor. Não, aqui da Não estamos ouvindo, Beto. Tá fechado o teu microfone ainda. O microfone está fechado. Então, acho que, né, eu passo a bola pro Lin, depois vai o Beto e a Valéria. Pode ser? Lin, quer expor agora? Posso sim, Guilherme. Eu só vou. A minha, eu vou. 10 minutos. Tá, o Beto não voltou aí, não? Não. Deixa eu ver aqui. Tempo. Tá, não é que eu fiquei. A minha bateria aqui foi. Eu vou ter que colocar para carregar para eu poder ficar falando com você. Vou ter que ficar improvisado no lugarzinho aqui. Não, então aproveita e improvisa porque o Beto voltou. Voltou? Tá, enquanto isso eu vou improvisar. Deixa o Beto falar então. Obrigado. Beto, 10 minutos aí de fala. Tá ótimo. Caí, mas já voltei. Aqui tô com um celularzinho velho aqui, mas ele ainda tá rodando. Vamos lá. Eu vou tentar, nesses últimos 10 minutos, foi muito bom o debate, muito bom esse debate sobre 2013, resgatar tudo isso para a gente poder detectar o problema para não repeti-lo, né? E tentar encontrar soluções, né? Se a gente não detecta corretamente o problema, nós corremos o risco de repetir os problemas, né? E não solucionar as questões, né? Então, nesses 10 minutos, eu quero falar 3 pontos aqui, 3 questões. Primeiro, dizer que foi muito bom a Valéria ter lembrado da questão do Datena, porque essa é uma coisa marcante naquela época, né? O Datena desesperado ali ao vivo, tentando convencer os espectadores de que era vandalismo, que tinha que votar contra, e quanto mais ele falava, mais a votação a favor das manifestações aconteciam, né? Isso foi uma coisa extremamente marcante naquela época, né? Enfim, bom, então 3 questões. A primeira delas que eu queria falar é o seguinte: em junho de 2013, não existiam esses movimentos MBL, revoltados online, vem para a rua. Nós não podemos confundir 2013 com 2015, 2016. 2015, 2016, o perfil das manifestações já era diferente, já era outra coisa. 2013 não tinha isso, tá? Então, esse é o primeiro elemento que eu queria colocar aqui, tá?
Então, reforçar a questão de que Dilma foi reeleita em 2014, apesar das manifestações massivas de 2013. Ela foi reeleita com 54% em 2014. E foi no começo de 2015, então, quando Joaquim Novi, seu ministro, aplica o ajuste fiscal, que a popularidade da Dilma desaba de 54 para 12 para 9, abrindo, então, a possibilidade do impeachment, da derrubada do governo. Isso é importante a gente frisar, né? Importante a gente frisar. Segundo, o ovo da serpente, para mim, ele já vem desde lá da anistia do golpe de 64, onde todos os militares brasileiros, ao contrário do que aconteceu na Argentina, no Chile e em outros países, não foram punidos. Nenhum foi punido. Tudo aquele Bolsonaro, hoje, vem lá de trás. Bolsonaro era oposição de esquerda ao setor da ditadura, Geisel, etc., que queria abrir o regime. Bolsonaro era um dos líderes do movimento na época que não queria abrir o regime lá dentro dos militares já. Então, veja, ao não punir esses caras, não punir os militares, certo? Fazendo anistia, enfim, nós não vamos entrar nesse debate, mas, enfim, isso ficou latente, aquilo ali. Bolsonaro se elege vereador, depois se elege deputado, e por aí vai. Bolsonaro não caiu, não foi um raio do céu, que caiu do céu azul, tá? E nós já dissemos aqui na minha primeira fala que Bolsonaro fazia parte como deputado do Partido Popular, do PP, junto com Maluf, e Lula nos expulsa do PT em 2002, 2003, para bancar aliança com setores da burguesia e com o próprio PP. Quem não se lembra das fotos de Lula com Maluf, com Haddad, tá? Então, esse ovo da serpente da extrema-direita, do fascismo, quais são os pilares dessa extrema-direita no Brasil? Os pilares: o fundamentalismo religioso, o militarismo, o agronegócio e o sistema financeiro. Quem não se lembra que Lula foi um dos governos que distribuiu o passaporte diplomático para todos os pastores do fundamentalismo religioso viajarem pelo mundo afora, inclusive para a África, para vários países onde eles estão sendo expulsos hoje, liberou canal de TV aberto. Se você liga a televisão aberta, hoje é um caos. É pregação de fundamentalismo religioso o tempo todo. Isso foi governo Lula. Quem não se lembra da aliança de Lula com Crivella, que hoje está caçado? Então, fundamentalismo religioso impulsionado pelo PT, pelo governo Lula. Vamos agora pro ruralismo, pro agronegócio. O governo Lula não fez 1 milímetro de reforma agrária, já foi dito aqui, Nildo e Valéria, não fez reforma agrária. Numa live dessa semana, Lula diz que MST faz invasão de terra e não ocupação. Invasão é crime, ocupação não. Lula continua nessa linha, fortalecendo e priorizando o agronegócio em detrimento do meio ambiente, em detrimento da reforma agrária. Não é à toa que o movimento sem terra e que o movimento indígena e que o movimento ecológico estão em crise com o governo Lula atualmente. Certo? Então, segundo pilar da extrema-direita de sustentação. Vamos para o sistema financeiro agora? Quem não se lembra de Lula dizendo durante seus mandatos que nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto na época do governo dele? Quem não se lembra disso? O próprio Lula, ao fazer os créditos lá, a política de crédito, não aumentar realmente o salário e impulsionar a classe trabalhadora para adquirir empréstimo a crédito, fortalece o sistema financeiro, fortalece os banqueiros. E não tem vergonha de dizer isso publicamente. 1 milímetro, hoje nós pagamos metade do nosso orçamento nacional do país como juros de dívida pública sem auditoria. Sem auditoria. Os governos do PT não tocam nessa questão de auditoria para auditar para onde está indo esse dinheiro, de onde vem essa dívida. Entendeu? É praticamente impossível falar dessa questão. Vamos para o quarto pilar agora, o militarismo. Quem não se lembra dos governos Lula e dos governos do PT mandando os militares para o Haiti? Treinar lá no Haiti para vir depois despejar tiro aqui na nossa cara, nas favelas, nas periferias? Então vamos lá, os 4 pilares de sustentação. Tem mais, mas o mais importante da extrema-direita do fascismo sendo impulsionados, alimentados e nutridos pelo governo Lula e pelos governos do PT. Então esse é o segundo aspecto que eu queria falar. O terceiro aspecto agora, que tem relação com tudo isso, é o seguinte: só essas 2 últimas semanas aqui em São Paulo, nós tivemos várias manifestações de rua, várias. Uma delas, inclusive, sendo atacada
um tiro, porrada e bomba, que era o movimento indígena, ali que tentou paralisar a rodovia dos Bandeirantes, né? Movimento indígena, sendo atacado ali, com o nosso apoio, nós na rua, junto com os indígenas, apoiando os indígenas nas suas reivindicações, que tiveram aí o seu Ministério dos Povos Indígenas sendo tirado poderes do Ministério dos Povos Indígenas e também do Ministério do Meio Ambiente, tá? Então os indígenas protestando pela falta de demarcação e por essa retirada de poder dos ministérios, e os indígenas sendo atacados pela polícia do Tarcísio. E o Lula, quando vem para São Paulo, aperta a mão do Tarcísio. É amigo do Tarcísio? Enfim, não quer combater o Tarcísio? Como assim? Tá? Então, nós tivemos essa manifestação indígena. Nós tivemos uma manifestação LGBTQIA+, agora, da Paulista. Milhares de pessoas. Hoje, nós tivemos uma manifestação da Marcha da Maconha na Paulista. Milhares de pessoas de novo. No meio da semana agora, inclusive estou super cansado hoje, porque essa semana foi super puxada. No meio da semana, nós tivemos uma manifestação na Paulista também contra o arcabouço fiscal. Então, veja, mobilização indígena, mobilização LGBTQIA+, mobilização da Marcha da Maconha, porque nós sabemos que a proibição da maconha é um instrumento de dominação da classe dominante contra o proletariado, principalmente pobre, negro, da periferia, porque rico não vai preso por causa disso. Os quilos de cocaína no avião do Bolsonaro, os caminhões com droga do ministro do Bolsonaro, enfim, essas pessoas escapam. Agora, os pobres da periferia são atingidos, são presos e são assassinados com o argumento do narcotráfico, sempre. Então, a política da liberação de drogas, da libertação das drogas, a Marcha da Maconha faz, contra essa política toda. E o arcabouço fiscal. Então, o que pela narrativa do PT, todas essas manifestações que aconteceram agora, essas semanas agora, é tudo orquestrada pela extrema-direita. Então, mobilização indígena, LGBTQIA+, mobilização Marcha da Maconha, manifestação contra o orçamento, o arcabouço fiscal, enfim, é meio surreal tudo isso daí, né? Como já disse o Nildo aí, essa conspiração, e a Valéria, essa conspiração, isso aí não existe. O problema é a dificuldade que o PT tem de fazer autocrítica, de reconhecer os seus erros para não repeti-los, porque a prioridade do PT é a aliança por cima com a direita, aliança por cima, pela via institucional. O PT se nega a fazer mobilização social para enfrentar a direita e a extrema-direita. Portanto, tem que demonizar manifestações e mobilizações. Enfim, e nós temos que fazer esse debate. Por isso é importante esse debate, é importante que o Lean reconheça que há problemas aí, que nós temos que fazer um estudo sociológico mais aprofundado para tentar entender as mobilizações todas de 2013. Nesse aspecto, saúdo aqui a participação do Lean, de estar aqui defendendo essas posições, mas nós precisamos restabelecer a verdade dos fatos e não podemos entrar nessa de conspiração e de combater as manifestações, para ficar só fazendo articulação por cima, pela cúpula, sem fazer reforma agrária, sem fazer demarcação de terra indígena, insistindo em fazer perfuração de petróleo na foz do Rio Amazonas e não fazer a mudança da matriz energética que nós tanto precisamos. E o Guilherme já está me fazendo sinal, eu concluo por aqui. Agradeço muito o convite, a participação de todos, saúdo a participação de todos, e espero que outros debates aconteçam. Boa noite. Maravilha, Beto. Agora vez do Lean. Lean, pode fazer sua fala. Bem, agora eu já estou aqui no jeito de Beto, já peço para... Peraí, Beto. Por isso, eu falo que as manifestações de 13 de junho precisam de estudo sociológico. O que surgiu? O que eu vejo aqui nos debatedores, o que está em discussão não está as manifestações. O que eu sinto é um rancor, mágoa contra o PT, tá certo? Dos entes do PT. Eu não tenho dúvida. Eu fui contra a aliança Lula e José de Alencar, porque era uma aliança com o capital financeiro, com o capital produtivo, chamado na época. Eu sou militante da esquerda. Eu comecei a minha militância no PCdoB em 1977.
eu começo a minha militância no movimento estudantil. Eu acompanhei vários movimentos contra a ditadura, pela anistia, falaram aqui do erro da anistia, e eu quero colocar uma das coisas que a Dilma é fulminada, tá? Foi exatamente a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, e aí os militares, por isso eu digo, vai lá, olha o site lá do Numa Nunca Mais, sabe? Eu participei do movimento grevista dos anos de 85, de 80 a 85, inclusive, ô Guilherme, eu posso disponibilizar para você que a conclusão do meu curso de História é exatamente o movimento grevista de 85, e eu faço um apanhado do movimento histórico da classe trabalhadora no Brasil, desde Vargas, certo? Se nós formos pegar as falhas do governo do PT de 2013 a 2014, elas são várias. Eu que tive no Congresso de... Como é que chama ali a cidade, ali no Alto da Serra, onde o PT... Oh, meu Deus. Águas de Lindóia? Não, do lado de Águas de Lindóia ali, Serra Negra, aonde nós estávamos em mais de 1.000, inclusive ali é que surge a cisma da saída do PSOL, quando a tese do PSOL não passou, que era a tese socialismo ou barbárie, e foi lá que a gente votou se o PT fazia ou não aliança, se o PT fazia ou não o recebimento de financiamento de campanha. Esses são erros do PT, e que eu lutei, fui vencido, e depois eu fui convencido. Porque eu vim do Nordeste, eu vim da terra da fome, tá certo? 4 anos depois do governo do primeiro governo do Lula, a minha mãe, com 70 anos, ela saiu daqui, foi na Bahia e falou para mim: meu filho, a tua missão, se era contra a fome do povo nordestino, você pode parar de lutar porque não tem mais fome na Bahia, sabe? Quando eu fui na Bahia em 2010 e que procurei pelo um companheiro meu que era moleque como eu, que eu saí de lá em 78, e ele vivia perambulando pelas fazendas, e quando eu cheguei em 2010 e procurei por ele, que tinha 4 anos que eu não ia na Bahia. Aí cheguei lá procurando por ele, aí, não, ele não está mais em fazenda, ele está num assentamento aqui que o governo fez. Eu vou lá no assentamento, cheguei lá, procurei por ele, cadê o Lau? Não está aqui. Ele foi matricular o filho dele, que ganhou uma bolsa do ProUni. Eu voltei da Bahia em 2010, né, antes da eleição da Dilma. Eu voltei da Bahia em 2010 com a avaliação que eu estava errado quando eu era contra a aliança com o Zé de Alencar, que o governo do Lula valeu a pena. Quando eu falo, o governo do Lula foi muito conservador, não falo nem da Dilma, a Dilma foi mais progressista que o Lula, querer culpar a Dilma agora a Dilma foi muito mais progressista do que o Lula, foi anos-luz mais progressista do que o Lula. O governo do Lula foi muito conservador para se dizer que era de esquerda, mas foi muito progressista para se dizer que era um governo de direita e que estava aliado com o neoliberalismo. Muito pelo contrário, o Lula ruiu por dentro. Hoje, o império está caindo, o império americano vai cair. A guerra da Ucrânia e toda a movimentação dos BRICS, em que quando o Lula cria os BRICS, certo? O movimento histórico, quando se cai o Império Romano, quando cai o Império Bizantino e quando cai todos os impérios do mundo, ele não cai da noite para o dia. Ou a luta contra o feudalismo, ela demorou 1000 anos. Ela demorou 1000 anos. A queda da Bastilha não foi uma coisa do dia para a noite.
E a extrema-direita, que, sim, com a ajuda do PSOL, do PCdoB, do PSTU, PCdoB nem tanto, e PSTU, foram para a rua contra o governo da Dilma, ao invés de atacar o cerne do problema e exigir do governo outros parâmetros aí, econômicos e sociais, de implementar o socialismo, e que a Dilma foi fuzilada exatamente porque foi mais pela esquerda. A Dilma foi muito mais pela esquerda, e depois ela teve que recuar com Joaquim Levy e com uma série de coisas, porque não tinha respaldo nem do PT, e muito menos da esquerda. E quando o companheiro fala que ele foi para a rua agora e que apanhou, e que os indígenas apanhou e que não sei quem apanhou, as minhas costas estão calejadas, companheiro. As minhas costas estão calejadas. Eu apanhei na ditadura, apanhei no governo do Sarney, apanhei no governo do Collor, fui para o movimento contra o Collor, apanhei no governo do FHC, nas reformas do FHC, apanhei também no governo do Lula em algumas ocasiões, na luta pela moradia, certo? Apanhei da polícia do Alckmin, tá certo? Apanhei. Agora, a gente querer tirar o contexto histórico hoje e querer jogar essa culpa que o PT falhou, tem falha sim, mas vamos procurar falha e atacar a direita e ver o que aconteceu em 2013. Quando a gente pega que o companheiro fala que fez luta, que tem manifestação, eu vi 4 anos do governo Bolsonaro e poucas as coisas foram feitas para poder barrar esse governo. Ninguém conseguia mobilizar. Eu me lembro que eu fui na porta da GM em 2018 fazer campanha, onde os trabalhadores tinham avanço. Chegava lá, o PSTU estava com um caminhão de som, dizendo fora todos eles. Tá certo? Fora todos eles. Eu não estou aqui para poder satanizar ninguém, e também não quero ser satanizado. Eu acho que o PT tem um erro no histórico, tem um erro que vai... Agora, quem tem que fazer a avaliação dos seus erros não é o PT. Não é só o PT. Dentro da proposta do Lula e da proposta social-democrata que o Lula colocou e governou, ele foi vitorioso. E tanto é que ele voltou agora porque só Lula conseguia derrotar a extrema-direita. E para nós não interessa essa polarização só pelo voto, certo? Essa polarização, ela interessa para toda a esquerda, para a gente neutralizar a extrema-direita. O Lula nunca teve hegemonia no governo para poder governar. Ele fez aliança com os setores conservadores? Fez sim. A outra coisa, quando alguém falou aí que o Lula deu concessão de TV e de não sei o que, de rádio, eu vou falar para você. Em São José saiu 2 concessões de rádio comunitária, certo? E era gente nossa, gente da esquerda que foi para a luta para poder ganhar, e depois que ganha, a direita veio e apossiou das rádios comunitárias. E não foi só aqui, Brasil afora. As rádios comunitárias foram mais de 1.000 rádios comunitárias de concessão durante os governos do PT, e que foi apossada para poder fazer movimento da extrema-direita. Eu acho que tem erro, certo? Tem erro, mas só tem erro quem governa. Agora, para quem fica de fora apedrejar, é muito fácil, certo? É muito fácil. E quando o companheiro fala que os movimentos de 2014, de 2013 é diferente de 14 e 15, com o pacto da Fiesp, tem todo o meu apoio, certo? É verdadeiro. Agora, que 2013 o movimento Passe Livre, certo? Foi apossado pela direita, incentivado pelas redes sociais, quando alguém diz que o MBL não existia no nome. Tanto é que eles usaram o nome MBL exatamente para confundir com o movimento Passo Livre. Certo? Foi para isso. Se a gente, por isso que eu estou dizendo, o debate não pode ser de acusações. Eu fiz aqui um desabafo, porque eu vi que os 3 companheiros aí culpam o PT. Então tá bom, tira o PT de cena, joga o PT na direita e vamos massacrar.
Tá? Eu acho que não é por aí. Por aí nós não vamos... Vencer o meu tempo, Guilherme? Tá. Então, só concluindo, eu não acho que é jogar o PT para a direita, tá certo? Porque foi o que aconteceu, por exemplo, com o Fernando Henrique Cardoso, ou com o PSDB, que para poder diferenciar do PT foi para a direita. Quem conhece a história de Fernando Henrique Cardoso não era de direita. Agora, a minha conclusão é o seguinte: os movimentos, as manifestações de 2013 precisa de estudo sociológico, de estudo com comprovação científica, com pesquisa, que não dá para ser de achômetro. De achômetro, não foi por causa da Copa. Não foi. Quando a direita, quando a Globo não deu apoio às manifestações e depois voltou atrás, é porque ela perdeu o controle. Conclua, tá certo? É isso. Pois não, Guilherme, eu fico... do seu tempo. Pode... Eu já dou como concluído, Guilherme. Muito obrigado aí pela oportunidade. Viu? Sim, por favor, desligue seu microfone. Lembrando aqui novamente, né, aos participantes para respeitar o tempo, né, de fala. Todo mundo está respeitando, acho que, né, todo mundo tem que ter a obrigação de, né, concluir 10 minutos. Agora a Valéria tem até 10 minutos aí para poder fazer sua fala. Pode, né, mandar bala aí, Valéria. Bom, obrigada em primeiro lugar, gente, pelo debate aqui hoje. Acho que acho que esse tema é necessário, né? Como todo mundo já remarcou. E queria colocar, na verdade, em primeiro lugar, que acho que quando a gente discute política e balanços políticos de grandes acontecimentos, a gente não precisa fazer uma discussão dramática, digamos, né? Não se trata de mágoa. Acho que ver cientificamente também, né? A ciência política, ela nos ensina que não existe espaço vazio, assim. Então, quando a gente vê um processo como junho, acho que uma das lições importantes que tem que se tirar é justamente que na falta de uma alternativa à esquerda que pudesse dar uma resposta para aqueles anseios legítimos que estavam nas ruas, que levantavam questões estruturais do país, questões históricas que o capitalismo brasileiro não foi capaz de resolver e que os governos do PT também não foram capazes de dar resposta, sim, existia uma heterogeneidade, né, de para onde ia aquilo. Tinha setores disputando pela direita, tinha setores disputando pela esquerda, só que a correlação de forças que se colocava ali, que se abria com junho, ela era bastante à esquerda. E isso foi se expressar, como eu disse antes, né, nas greves operárias de 2014, e que só lá em 2015, 2016, com as manifestações golpistas, que o Beto muito bem diferenciou ali, né? O Beto, ou o Nildo, agora me esqueci, de que não é a mesma coisa, pelo contrário, são manifestações golpistas, as de 2015, 2016, manifestações de direita, que nós do MRT, inclusive, combatemos, né, o golpe desde o início, e que foram completamente diferentes das manifestações de 2013. Em que a juventude ia para as ruas e contagiava o país e eletrizava o país inteiro, expressando ali, né, conseguindo expressar ali uma insatisfação social que estava colocada. Agora, dentre as lições importantes também de junho, acho que justamente, né, que a revolta popular da juventude nas ruas, ela não é suficiente para operar transformações estruturais no país, num contexto de avanço da crise econômica. Quer dizer, era necessário a entrada em cena da classe trabalhadora, e Lean não é uma questão de culpar, sei lá, quase uma culpa, não sei, cristã, mas sim de responsabilidade política. Nós estamos falando da classe trabalhadora, nós estamos falando de sindicatos, da maior central sindical do país, que chama CUT, que tem milhões de trabalhadores na sua base, que não convocou uma assembleia nas principais categorias do país para debater a situação política que se transformava completamente. E que foi se expressar como isso impactou a classe trabalhadora no ano seguinte, com muitas greves antiburocráticas, que inclusive essas mesmas burocracias fizeram de tudo para dividir. No Rio de Janeiro chegou a ter um dia que tinha 4 manifestações de categorias diferentes,
que as direções sindicais se negavam a unificar, assim como se negaram em junho a unificar os trabalhadores com a juventude. Isso são fatos concretos da realidade, certo? Então a gente tem que fazer a nossa reflexão política em cima dessas questões, né? Não, enfim, de suposições e conspirações, como o Nildo falou, que não correspondem com a realidade, assim. Outra questão que eu acho que depois vai se desenvolver posteriormente a junho, né, é que justamente existe uma crise no regime político muito profunda que vai se escancarar com junho e que vai se aprofundando. E é uma democracia capitalista já degradada, ela vem num processo de degradação cada vez maior. Quer dizer, para conduzir à direita novamente a correlação de forças aberta por junho, que era uma correlação de forças à esquerda, foi necessário não só o golpe, foi necessário também a manipulação das eleições, que vai culminar lá na vitória do Bolsonaro, certo? Agora, essa direita que operou o golpe, essa direita que depois foi parte dessa manipulação das eleições de 2018, essa direita estava junto com o PT no governo. As alianças com a direita é o que efetivamente abre espaço para a direita. Não é a manifestação de rua que abre espaço para a direita, certo? A manifestação de rua que coloca pautas legítimas, né? Não só legítimas, estruturais necessárias, demandas reais da classe trabalhadora, da população pobre brasileira. Isso sim abre espaço para a direita, as alianças com a direita, as mesmas, inclusive, que estão sendo feitas agora. Não à toa a gente está vendo, né, avançar, como a gente falou já na primeira rodada, o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, por exemplo, se tivesse aplicado, né, nos primeiros governos do Lula, por exemplo, seria um corte bilionário. Assim, o cálculo, né, que os economistas fazem é de mais de 3 bilhões. De cortes em relação ao que foi investido, caso o arcabouço estivesse vigente lá naquela época. Quer dizer, nem as poucas concessões feitas nos primeiros anos de crescimento econômico, né, não seriam nem de longe possíveis com uma medida como é o arcabouço fiscal, um ataque, um novo teto de gastos, certo? Teve o teto de gastos do golpista do Temer, tem o teto de gastos agora do Lula, do Alckmin, junto com o Centrão. Então, e isso de que o que abre espaço para a direita é a aliança com a direita se mostra de maneira bem concreta agora, inclusive, como esse grande acordo, né, feito pelo arcabouço fiscal encoraja a direita de avançar não só com o marco temporal, mas também com a MP da Mata Atlântica, que permite mais desmatamento, e com outros ataques aos povos indígenas, que são um alvo permanente, né, do agronegócio, agronegócio com o qual não só os governos anteriores do PT buscaram governar junto, mas também agora, novamente, a gente vê isso ocorrer, assim. Então, como o pessoal colocou, né, reforma agrária não faz parte dos planos, não fez. Então, não é uma questão só de autocrítica, mas acho que de entender aonde que leva uma política de conciliação de classes. Ela leva justamente a do ponto de vista de massas, né, a um choque de expectativas que não vão ser cumpridas, e ao fortalecimento, na verdade, de uma direita que está dentro do governo, que é parte de uma base do governo, e que numa quebra de ilusões e na ausência de uma força revolucionária que possa canalizar a esquerda, uma força política, né, revolucionária, independente, que possa canalizar pela esquerda essa quebra de expectativas, sim, é a direita que vai conseguir canalizar. Então, também isso remete ao papel da própria esquerda em junho, né, que foi completamente incapaz, o PSOL, o PSTU, enfim, incapaz de dar uma resposta para aquelas demandas que estavam colocadas, de ser de fato uma alternativa. Então, eu acho que frente a esse contexto que a gente está vendo, o Beto mencionou, né, todas as mobilizações, ainda que bem de vanguarda, que ocorreram essa semana, o que acaba sendo mais amplo, né, são as próprias mobilizações indígenas, que são muito importantes, muito fundamentais. Eu acho que parte das lições de junho também é a necessidade da independência política, né, em relação ao governo, da gente conseguir travar cada uma dessas batalhas com organização de base, pressionando essas direções sindicais que também hoje em dia, assim como lá em junho, né, se negam a organizar desde cada local de trabalho, as nossas categorias, né, também, enfim, os estudantes, enfim.
a organização de base como parte de pressionar que essas direções se movam, e a necessidade de uma política independente, né, da independência política em relação ao governo, em relação aos patrões, enfim, em relação a todos os outros setores, para que, de fato, seja possível, assim, superar esse ciclo de governos e hegemonias débeis e reformistas que entram em crise e abrem espaço a partir das suas próprias alianças pela direita, para que, de fato, né, a gente possa levar toda a potencialidade transformadora da classe trabalhadora brasileira às suas últimas consequências. De fato, não romper as amarras aí, né, do imperialismo que nos submete, que nos explora, que destrói as nossas riquezas naturais, que, enfim, submete o país historicamente. E não vai ser conciliando com a burguesia nacional, com esses setores da direita, que a gente vai conseguir isso, e eu acho que essas lições, né, e discussões sobre junho também servem nessa perspectiva. Terminando pontualmente o tempo, então, agradeço de novo, gente, o debate, e seguimos, na verdade, né, esses temas todos não se fecham. Valeu, Guilherme, valeu, Beto, Nildo e Lin. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Nildo, Lin, Beto e Valéria, pelo ótimo debate que tivemos aqui no canal, né? E fazer aquelas mesmas considerações sempre, né? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, podcast, mesa de debate de tudo um pouco. Lá estarão os vídeos que nós produzimos. Curta, compartilhe, comente. Também segue a gente no Facebook, né, Instagram e TikTok. Então é isso aí, pessoal, por hoje. É só. Forte abraço a todo mundo e fui!